Eu dei os valores para vocês. N é igual a 10, não é isso? Então, N de x é 10 cosseno de 30. Quanto é o cosseno de 30? Eu acho que é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, 10 8,6 unidades. Ou se quiser colocar 5 raiz de 3, também resolve, tá? Se você substituir isso aqui por raiz de 3 sobre 2, vai isso aqui dar 5 raiz de 3. Tá bem? Alguma dúvida? Deixa eu ver como é que tá o chat. Tá, vamos desenhar esse triângulo aqui, ó. Esse aqui é o N, não é isso? Que eu vou fazer de preto. Se eu fizer um triângulo retângulo, o que que acontece? Esse daqui é o meu ângulo alfa, não é isso? Meu ângulo θ, desculpa. Ok? Então, aqui é minha hipotenusa, não é isso? Como é que eu calculo o cosseno desse ângulo aqui? É este cateto aqui dividido pela hipotenusa, não é? Então, este cateto é a hipotenusa vezes o cosseno. Beleza? Podemos ir para a segunda questão? A segunda questão ela é semelhante, só que em vez de N, nós temos P. P também é igual a 10, porém o θ aqui passa a ser 45 graus, não é isso? Então, para fazer esse cálculo, o que nós faremos? Dez vezes cosseno de 45 graus. Quanto é o cosseno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2, né? Oi. Professor, mas dessa vez não é a projeção. Opa, na verdade está faltando a projeção y do vetor n aqui em cima e depois é que a gente faz aquilo lá. Bem observado aí. O cálculo de ny é n vezes o seno, não é isso? Que vai dar 10 vezes o seno de 30 graus. Ok? 10 vezes quanto é o seno de 30? 0,5, não é isso? O que vai nos dar um valor de 5. Então, a projeção em x do vetor n é 8,6. A projeção em y é 5. Se a gente fizer o Pitágoras aí, 5 ao quadrado mais 8,6 ao quadrado, e tirarmos a raiz quadrada, a gente vai encontrar exatamente o valor de 10. Ok? Se vocês quiserem experimentar e fazer aí. Voltando para a segunda questão.
que é as projeções de P. Primeiro a gente vai calcular a projeção no eixo X, não é isso? Cosseno de 45, 10 vezes 7,07, que é raiz de 2 dividido por 2. Isso aqui vai me dar 7,07. O P de Y vai ser substituindo pelo seno, não é isso? Eu estou indo muito rápido, vocês estão muito quietinhos aí. E o caso específico do ângulo de 45 graus, o seno e o cosseno são iguais, não é isso? Então os dois valores vão ser iguais. Ok, essa segunda parte da primeira questão, as projeções do vetor P. Alguma dúvida aí? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver como é que está o chat, tem alguma coisa? Não. Então vamos para a questão número 4, não é isso? Agora. Não entendeu, Geise? Vamos voltar aqui. Ok, Geise. Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz lá atrás. Vamos pensar neste triângulo aqui, ó. Eu tenho esta hipotenusa, né? Eu tenho a hipotenusa. Aí, agora, eu vou fazer os dois catetos aqui. O cateto adjacente, que é o de baixo, e o cateto oposto, que é o da direita, ok? O ângulo é este aqui. O cosseno do ângulo θ é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, não é isso? Então, o cateto adjacente vai ser P, não é? Aqui está errado. Vai ser P vezes o cosseno. P de x é a projeção do P no eixo x. Assim como P de y é a projeção de P no eixo y. Melhorou agora? Alguém tem mais alguma dúvida? Parece que está com sono. Também, né? Acho que na quarentena era para vocês terem dormido muito. Era para estar com sono. Espero. Pessoal, a questão de número 4 eu peço para calcular graficamente e matematicamente a soma de R mais S. Graficamente, eu vou pegar e fazer um vetor que sai da origem do primeiro e vai até o destino do segundo. Graficamente, meu vetor resultante é este azul claro aqui, tá bom? Todo mundo consegue compreender isso aqui? Certo. Então, agora a gente tem que calcular matematicamente o vetor t. Vou chamar de t aqui, ok? Como é que eu calculo o vetor t? Qual é a fórmula? T ao quadrado igual a r ao quadrado mais s ao quadrado menos 2 vezes r vezes s vezes o cosseno do ângulo entre os dois, não é isso? Essa fórmula espero que todo mundo já conheça a essa altura, não é?
Hipotenusa é triângulo retângulo. Esse triângulo é de 135 graus o ângulo, então ele é qualquer coisa menos retângulo. Não precisa rir, eu só tô dando um exemplo aqui porque às vezes vocês confundem. Para evitar esse tipo de coisa, eu tô trazendo aqui para vocês. Meu triângulo, ele é um triângulo obtusângulo, né? Esse é o nome, faz tempo, eu vi isso, acho que no meu primário ainda, no ensino médio, não lembro dos professores usando. Mas enfim, é um triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus. Este ângulo aqui é 135 graus. Para eu aplicar a lei dos cossenos, este lado aqui ao quadrado, ele é a soma dos outros dois lados ao quadrado, ou seja, r ao quadrado mais s ao quadrado, menos 2 vezes o cosseno do ângulo entre esses dois. Certo? Gente, como é que você foi para lá? Tá. A fórmula do cálculo de um lado do triângulo. Isso serve para qualquer triângulo em qualquer parte do mundo, até na cidade de Jardim, viu? Eu tenho um lado do triângulo. Se eu quero saber o valor desse lado, ele ao quadrado, que eu estou chamando de t aqui, tá? É igual a r ao quadrado mais s ao quadrado, que são os outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles dois. Lei dos cossenos, tá? Para triângulos. Qualquer triângulo. Se for um triângulo retângulo, quanto é o cosseno de 90 graus? É zero. Isso aqui dá zero. Aí isso aqui cai em Pitágoras. Pitágoras é um caso específico disso aqui. Então vamos lá. Agora vamos substituir os valores, né? 4 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 10 vezes o cosseno de 135 graus. O cosseno de 135 graus é menos raiz quadrada de 2 dividido por 2. Quem sabe o porquê? Exatamente. Aqui nós temos o nosso ciclo trigonométrico. Mesmo que você não saiba, pessoal, de cabeça essas relações de qual é qual, desenhe um ciclo trigonométrico. Eu já fiz isso muito em prova. O ângulo de 45 graus, ele está bem aqui, não é isso? – 135 graus é 180 menos 45. Ou seja, o cosseno de 135 é igual a menos o cosseno de 45. E esse valor, espero que vocês saibam. Entenderam o que eu fiz aqui do cosseno de 135 para menos cosseno de 45? Menos 2 vezes 4, 8, vezes 10, 80, vezes... raiz de 2 sobre 2 vai dar... Eu estou usando decimais aqui porque é mais fácil do que desenhar a raiz aqui, tá bom? Para eu desenhar a raiz, eu tenho que ir aqui, inserir fórmula e dar um pouco mais de trabalho. Para otimizar nosso tempo, eu estou usando o decimal, tá bom? Fazendo essa conta, 80 vezes 0,707 vai encontrar menos com menos dá mais.
56,56. Alguém tem calculadora aí para conferir se minhas contas estão dando certo? Oitenta vezes raiz quadrada de 2, dividido por 2. Isso. Somando com 116. Isso aqui mais 116 vai dar, na minha conta, 172,56. Tirando a raiz quadrada, eu encontro o valor de t igual a... Certinho até o momento? Então, podemos ir para a próxima questão. Deixa eu apagar isso daqui. Hoje eu tô dando só aula. Não, mas se for sem calculadora, eu coloco números, eu vou botar sempre senos e cossenos que dá 0,8, 0,6, 0,4, entendeu? Tá. Eu vou só aumentar esse valor aqui. Eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil de fazer graficamente, tá? Eu aumentei isso aqui, tá bom? Pessoal, para fazer graficamente, eu tenho que fazer uma paralela ao vetor de baixo, não é isso? E outra paralela ao vetor aqui da esquerda, formando o nosso famoso paralelogramo. Vamos lá, veja que o natural é da origem de um vetor ao destino do outro. Se eu transpuser esse vetor aqui para cima, o destino dele vai estar bem aqui, não é isso? Então, meu vetor destino, meu vetor resultante dessa soma aqui vai ser o quê? Vai ser este vetor bem aqui, tá? Que eu estou fazendo em azul escuro. O resultante dessa soma é este aqui, tá? Como os dois vetores estão com origem igual, a gente usa a regra do paralelogramo, ok? Tá bem? Agora, a gente vai cair no mesmo resultado lá da primeira questão, né? Vamos fazer matematicamente essa soma aí. Eu vou chamar esse vetor de v, né? V ao quadrado é igual a t ao quadrado mais u ao quadrado menos 2 vezes t vezes u vezes o cosseno de quem? Vou chamar aqui, já que o Anderson pediu, eu vou chamar de alfa. Porque eu vou usar o ângulo entre os dois, que vai ser aqui em cima. Quanto é esse ângulo alfa aí? 120.
4 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 4 vezes o cosseno de 120 graus. V2 é igual a 16 mais 100 menos 80 vezes... Quanto é o cosseno de 120? Menos 1/2, né? Porque é menos o cosseno de 60. Ou seja, v ao quadrado é igual a 116 mais 40. Lembre do menos com menos, né? Então, V2 igual 156 e V é igual a raiz quadrada de 156, que é 12,49. Questão de número 5 está respondida. Alguma dúvida? Vamos lá. Você lembra da lei dos cossenos? A lei dos cossenos, ela diz o seguinte, que um lado do triângulo é igual à soma dos outros dois lados deste triângulo vezes duas vezes o produto menos duas vezes o produto deles vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Então, só que o triângulo que a gente usa não é este triângulo aqui. Percebe que se eu usar o ângulo de 60 graus, o triângulo que eu vou chegar é neste aqui, ó. Se eu usar o ângulo de 60 graus, o vetor que eu vou pegar é este vetor que eu destaquei aqui. É esse lado que eu quero? Eu quero esta outra situação aqui, ó. As coisas são tão mais fáceis de fazer no AutoCAD, pena que no AutoCAD é ruim de fazer os textos. O vetor que eu quero é este aqui, então eu não vou usar 60 graus, eu tenho que usar o ângulo de cima. Só que se isso aqui é um paralelogramo, qualquer paralelogramo, os dois ângulos que estão em um lado, a soma deles é 180 graus. Então, 180 menos 60 deu 120, que foi o que a gente usou aqui. Ok? Vamos para a... Oi. Não, vamos lá. Você tem que parar e olhar cada caso. Primeiro que se você falou maioria, você já não é uma regra, entendeu? O que eu estou tentando te mostrar é, pense em qual vetor que eu estou querendo. Você assistiu a aula de ontem? O Tira Dúvidas de ontem? Não? Tem no YouTube. O Anderson trouxe uma questão que ele justamente queria mais ou menos isso aqui, ó. Ele me dava este vetor aqui, me dava este outro vetor aqui, certo? E ele pedia esse vetor aqui, que é a soma dos dois, certo?
E ele também pedia este aqui, que é a subtração. Entenderam? Então, se eu quiser o vetor vermelho, eu tenho que pegar, trazer este vetor aqui para cá, para que eu calcule, para que eu use esse ângulo aqui entre os dois, tá vendo? Se eu quiser o vetor verde, eu tenho que estar com os dois assim, porque aí o ângulo referente ao lado verde é esse aqui. Na nossa situação bem aqui, o que acontecia? Eu quero a soma dos dois. A soma de dois vetores é da origem do primeiro até o destino do segundo. Dessa forma aqui, não está certo, né? Então, eu tenho que transpor esse vetor aqui para cima. Assim, eu tenho o meu triângulo que está aqui, ó. E eu vou calcular o lado de baixo. Nesta próxima questão aqui, que é a questão de número 6, deixa eu copiar ela direito aqui. Quer ver o seu enunciado? Nesta questão bem aqui, eu estou te pedindo V menos W, não é isso? Se eu quero V menos W, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é, eu vou ter que inverter o meu vetor W. Então, vamos inverter o vetor W aqui. Vou fazer aqui com calma. Fazendo a inversão do vetor W, a gente vai chegar nisso aqui, ó. Como caractere. Certo? Perceberam que eu inverti o vetor W? Deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar. Então, se é V menos W, eu tenho que inverter o W, não inverta o V. Você inverte quem está negativo. Meu W que estava para cima, agora ficou para baixo, não é isso? Meu ângulo que era de 60 graus, agora não vai ser 60 graus, agora é esse alfa bem aqui. Quanto é o valor do meu ângulo alfa? Isso aqui não é uma reta, ó. Isso aqui é 60, para cá dá 180, não é? Menos 60 dá 120, o mesmo valor da questão passada. Oi? Porque é menos W. Então eu inverto o W. Sim. Em algumas questões acontece, ó, veja que nessa questão aqui, você tem o ângulo direto. Como o ângulo deu menos do que 90 graus, eu faço direto. Quando o ângulo é maior que 90 graus, aí o meu recurso é, se você não tiver uma calculadora, você pega os ângulos notáveis e faz essa relação que eu mostrei a vocês hoje. É porque os ângulos maiores que 90 graus, que é o caso do 135,
foi o caso do 120 aqui e vai ser o caso desse novo 120 aqui, é que isso que acontece. Eu pego o oposto do cosseno do ângulo suplementar dele. Ok? Perceba que se fosse o seno de 60 graus é igual ao seno de 120. Tá? Não aconteceu hoje, mas se fosse o seno, no seno 120 é igual a 60, seno de 135 é igual ao seno de 45. Ok? Agora que o nosso desenho está feito, agora está fácil, né? Como os dois vetores já estão aqui, a origem do primeiro, destino do primeiro, a origem do segundo, destino do segundo, eles já estão organizados, eu só preciso pegar direto, ainda mais porque eu já tenho o valor desse ângulo aqui. Ok? Eu já tenho alfa, né? Então eu vou pegar a letra Z para ser a soma desses dois vetores. Então vamos lá, Z ao quadrado é igual a V quadrado mais W quadrado menos 2 vezes VW cosseno de 120. Ok? Então vamos lá. Z ao quadrado é igual a... Quanto é o valor de V? V é 6 e W é 4. Não, quando eu faço a inversão do vetor, eu já vou fazer a soma normal. Porque eu já fiz vetorialmente a inversão. Se eu usasse menos 4 bem aqui, o que eu ia estar fazendo de novo? Eu fiz a inversão gráfica e faria a inversão matemática. Ok? Cosseno de 120 a gente já sabe, né? Dois vezes 6, 12, vezes 2, 24, 48. Espera aí que eu comi o M aqui e eu comi o menos bem aqui. Comi não, foi o Office que me tirou aqui, que eu botei o menos, ele achou que eu queria riscar. Então, menos daqui com menos daqui vai dar mais, né? O 2 cancela com 0,5, 6 vezes 4, 24. 36 mais 24 dá 60, mais 16. Se eu não errei conta, vai dar isso aí, né? Isso. Aqui está a minha resposta. Z igual a 8,72.